Olá, eu vou iniciar hoje uma série sobre o grande tema da salvação. O que significa isso? E hoje eu quero falar sobre o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. José era casado com Maria, mas ainda não tinha recebido-a em sua casa. E quando ele descobriu que ela estava grávida, ele pensou em abandoná-la, para que ela não fosse apedrejada. Mas, depois de ter pensado nisso, a Bíblia diz que um anjo lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, foi anunciado a José que Maria estava grávida do Espírito Santo, né? Como o João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus foi encarnado no ventre de Maria, a Virgem concebeu, como disse o profeta Isaías. E Jesus foi-lhe dado o nome pelo anjo, para que José colocasse esse nome nele. Jesus, o nome é Yeshua, no hebraico, significa literalmente o Senhor salvará, ou a salvação do Senhor. Então, esse é o significado do nome de Jesus. Mas, o que significa Jesus, o Salvador? Todas as religiões do mundo, nenhuma tem nenhum Salvador que diz que vai salvar o homem dos seus pecados. Na verdade, em quase ou em todas as religiões, o homem deve ser seu próprio salvador. Ele deve fazer boas obras, ele deve viver uma vida boa e então Deus o receberá nos céus. Mas não é assim o plano de Deus. Nós precisamos de um Salvador para nos salvar dos nossos pecados, porque, como Pedro pregou em Atos capítulo 4, 12, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome, o nome de Jesus, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o único nome entre os homens é Jesus Cristo, é Jesus o Salvador. Jesus era Deus encarnado em homem limitado e a raça humana reconciliou de volta com Deus através da sua morte na cruz. Jesus veio ao mundo com o principal objetivo: levar o homem de volta para Deus, salvando-o dos seus pecados. E por isso ele foi para a cruz. Salvação são as ações de Deus para a libertação de seu povo dos seus pecados. Aí fica a pergunta: Jesus é o seu Salvador? Jesus salvou você dos seus pecados? Jesus te libertou dos seus pecados? Quando Jesus faz isso, então nós temos confiança e certeza de habitarmos com Deus para sempre. Não naquela religião humanista, quando alguém morre, ele é sempre bom, e aí tem um balanço de uma vida boa, então ele deve ser recebido por Deus por causa dos seus méritos. Mas quando Jesus é o nosso Salvador, os méritos são dele, e nós recebemos essa grande salvação pela fé no nome dele, Jesus Cristo. Então eu oro e peço a Deus que ele te aponte o grande Salvador dele. Oro, peço a Deus que ele te salve dos seus pecados, como me salvou dos meus. E que Jesus Cristo seja o Senhor, o dono, o Rei
da sua vida. Jesus, o Salvador. Um grande abraço. Que o Senhor te revele os segredos da palavra dele.